A partir de agora, Programa do Avesso. Programa do Avesso. O programa com o outro lado da Som Maior. Oferecimento Nações Shopping, como você sempre quis. Lombier, mais que uma cerveja, a harmonia perfeita. Plural Coworking, porque tem coisas que ficam muito melhor na Plural. Bistec Supermercados, muito mais que economia. Freta, Mulher Freta. Compartilhar emoções é uma tradição passada de geração a geração. Vipcar Renault Criciúma. Ligue 3431-7878. Bom Jardim Residencial. Da TPS Construtora. A cara da Pit. A cara do Mano. A sua cara. E Churrascaço Criciúma. A Rácios Tíbanos estão lubrificados. E a mente calibrada segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza direito a bagaça, que está começando aqui na Rádio Som Maior, comigo, Mano Dal Ponte. E ela que eu diria que é a minha apis mellifera, entendeu? Ela é a minha... Nossa, como? Uma apis mellifera? Que isso, sério? É malífera, até Que aí. isso, sério? É apis mellifera, a minha apis mellifera, entendeu? Bom, a apis mellifera é exatamente essa abelha com ferrão. Não é uma abelha... Ele é meu zangão, Célio? Ele pode, aí não tem ferrão. Não tem ferrão. Ele não tem ferrão mesmo. Não tem, então? Zangão não tem ferrão. Só, Não serve pra nada. só Pra que a serve o rainha. zangão, então? Zangão pra fecundar a rainha quando pode. Ah, como é que fecunda sem ferrão? Não precisa, ele tem os seus órgãos sexuais. Tá. Então tá explicado. Hoje é uma aula de mel, né? Hoje é uma aula De abelha? De mel. Achei que o Marlon ia rodar música agora da abelha. Da Enfim, abelha? ó. Tá Hoje começando com a o quê, gente vai? no Programa do Avesso. Demorou, mas veio. Não, ele tá aprendendo na rádio. Ele vai pegar ainda, ele é novo. Olha aqui, primeiro que tem um erro nessa música, né? Que a abelha não volta porque o mel é bom. Eu não sei, eu acho que o nosso convidado que vai nos Ele vai ter que ensinar explicar isso daí. isso. Hoje a gente recebe pra falar de mel o Célio Hercílio Marcos da Silva, diretor-geral da Prodapes, uma exportadora de mel já com muitos anos. Muitos. Já nós estamos na área há bastante tempo. O Brasil não é um exportador muito tradicional. Nós começamos a exportar em 2001, na realidade, né? E então agora que a gente pegou fama, assim, como mel de qualidade, principalmente mel orgânico. O Brasil tem condição de produzir e exportar mel orgânico, por isso a gente consegue exportar o mel por um preço quase o dobro que a Argentina Mais exporta. caro? Mais caro, senhor? É, mais caro. Nosso mel é mais caro. É mais caro porque justamente a gente consegue produzir o mel orgânico. Que é um mel muito melhor. É, um mel diferenciado, sem ter resíduo de agrotóxico, né? Nós temos ainda um país imenso que tem lugares que praticamente não tem plantação, né? Então a gente consegue fazer isso, tem uma série de técnicas para trabalhar. A nossa empresa tem um projeto de orgânico de 900 apicultores em todo o Brasil, que é o maior projeto orgânico do mundo. Essa é a verdade, né? Então a gente consegue exportar praticamente 95% do que nós exportamos, a nossa empresa, é mel orgânico. Mas qual é o país maior exportador de mel do mundo? O maior produtor, sem dúvida, é a China. A China? A China está produzindo algo ao redor de 500 mil toneladas. Mas é mel de verdade? Na China tu desconfia, né? A China, eu estive lá na China, né? Então o mel deles, na realidade, é colhido, mas de uma maneira assim, ainda com muita umidade, muita água. Isso vai para as indústrias, um processo... Meio desleixado, assim? Não, até chegar à indústria é muito desleixado, pelo menos quando eu estive lá. Quando chega na indústria, aí a coisa é muito sofisticada, né? Mas é um mel que não tem a qualidade do nosso mel. É um mel assim sem muito sabor, né? E por questão de contaminação do mel, a China ficou fora do mercado europeu, fora do mercado americano, então eles têm dificuldade, né? E tanto é que o chinês não consome o mel dele. Ele não gosta? Ele não gosta. O chinês rico, ele não come coisas chinesas, ele sempre importa, né? Essa é a grande realidade. É que ele sabe a treta que é, né? E sabe que na China tem 10% de ricos, que é mais ou menos 110 milhões, é quase igual a um país nosso, né? A gente pensa que China é tudo pobre, não é verdade. E tem como um mel não ter sabor, Célio? O mel varia de acordo com o tipo de flor. Então tem flores que têm sabores mais fortes, mais picantes. Outras flores já dão um mel mais suave, mais delicado. Aqui no Brasil nós temos uma variedade incrível de méis, né? Quando eu falo Brasil, que é praticamente um grande país com diversas variedades. É o mundo inteiro no Brasil, né? Se você pensar. Exatamente. Então nós temos muita variedade. Nesse momento, por exemplo, está terminando a safra de mel aqui no sul.
Santa Catarina se divide assim em duas grandes produções. Primeiro, no Planalto Catarinense, que acontece de setembro até novembro, mais ou menos dezembro, e depois os apicultores se deslocam aqui para o sul para a colheita de mel de eucalipto. Que lá em cima não é eucalipto? Não. Lá é flores diversas. Aqui, infelizmente, nós não temos mais mata, então aqui o mel é de floração de eucalipto. O que nós temos aqui. E é ruim o mel de eucalipto? Não. Ele é bom? Tem sabores, tem pessoas que gostam muito, é um sabor mais forte, né? E tem suas características. Não existe mel ruim. Existem pessoas que não gostam de um tipo de mel. Pra mim era um mel só, cara. Não, só. eu adoro mel. Pra mim era uma coisa só. Mas mel pode colocar em tudo, né, Célio? Não? Pode, é um mel, é um produto com carboidrato, que é glicose mais frutose, ele pode... As dietas não gostam muito do mel, né? A dieta não pode? Dieta não gosta Mas muito ele do é mel. muito menos calórico do que... vamos dizer, açúcar, né? Então, se você consome... E ele transforma, né? Tu vai botar em cima de uma frutinha, às vezes tu não gosta de uma fruta, joga um melzinho. Além de ele... Sobremesa, joga um melzinho. Exatamente. Então, você... Mel dá pra jogar em cima. Você não vai engordar porque vai comer uma colher de mel, né? Essa é a grande verdade. Então, e também ninguém come muito mel assim, né? Então, além das suas propriedades, das proteínas que ele tem, vitaminas, né? É um carboidrato... Você viajou o mundo inteiro por causa do mel? Eu viajei bastante quando eu sou farmacêutico bioquímico. E por 40 anos eu trabalhei com um laboratório de análises clínicas e paralelamente comecei a gostar, me interessar por apicultura e daí fiz curso em diversos países, estive em Cuba. Estive em Cuba? Tive Como é que lá em Cuba não tem abelha rainha? Tem uma foto do Fidel no meio da... As abelhas trabalham tudo pro Fidel. Abelha Fidel? Verdade, como é que é? Tudo diferente lá? Na realidade, O Zangão é dele, né, na verdade. Ele daí tem, né? É o Fidel que Quando fala. eu comecei a me especializar na apicultura, eu fiz um estágio em Cuba, né? Eles eram bastante desenvolvidos nessa área. Bastante, né? Hoje em dia, já não tanto, né? A gente já ultrapassou, mas eles produzem bem e tem, na época... Você ficou muito tempo em Cuba? Eu fui diversas vezes para Cuba. Essa é a verdade. E como é que é lá? Olha, já faz um pouco de tempo. Na época... Quando? Você foi quando a primeira vez? Isso foi em 1990. 1990? Depois daí para frente, né? As pessoas ainda acreditavam na mentira do Fidel? Naquela época? Como é que era? Eu não sei se isso acontecia, porque nós, turistas, tínhamos facilidade de conseguir as coisas. Nos nossos hotéis tinha bastante alimentação, né? A gente sentia aquela necessidade do povo de conseguir, que eles não podiam comprar lá. Porque lá era em dólares, não tinha acesso. Eles não comiam mel lá? Eles não consumiam o próprio mel? Bom, até pode, mas assim, tudo muito rigoroso, tudo com ticket, era uma coisa assim muito, muito precária, não é? Eu não sei como é que está hoje lá, mas era muito complicado. A última vez que você foi quando? Você lembra? Foi em 2005, se não estou enganado. O nosso WhatsApp já está no ar, 988340678, tem elogio. Sempre compro o mel da Prodapes, excelente qualidade. Olha. O melato da Bracatinga e o mel das folhas de uva japonesa são os melhores. Um abraço para o seu Volerdione, que é revendedor da Prodapes. Parabéns pela qualidade. Ele falou no mel que é o mel característico, só existe em Santa Catarina, que é o mel de melato, não é o mel de flor, é mel... Do palco. Melato da Bracatinga? A Bracatinga é uma árvore que dá no Planalto. Então, de 2 em 2 anos, nos anos pares, ela é atacada por um inseto, a cochinilha, e essa suga a seiva e o excesso ela elimina e as abelhas aproveitam aquela seiva para produzir um mel que chama-se mel de melato. Que não é o mel floral, é o mel feito do melato da Bracatinga, que até uns 15 anos atrás não tinha valor nenhum. E agora virou... Não, agora não. Aí a gente achou um nicho na Alemanha. O mel que eu exporto mais caro é justamente esse mel de melato. É o mel escuro, que ele tem um sabor que não é muito gostoso, ele lembra um pouco de melado, de cana, mas tem propriedades muito interessantes, ele é muito rico em minerais. E a Alemanha é um consumidor importante. Pelo paladar, talvez? Porque lembra um pouco do mel da Floresta Negra. Tem uma questão cultural. Mas também tem propriedades, por exemplo, uma das propriedades que é uma propriedade que é uma quantidade maior de minerais. Nesse mel da Bracatinga? Então existe um teste que a gente faz, chama-se eletrocondutividade.
uma substância, quanto maior a eletrocondutividade, tem maior minerais. Então, o mel comum tem 0,4 microsiemens. Não sei bem como é o termo técnico. O mel de Bracatinga é 1,6 até. Então, é 4, 5, 6 vezes mais minerais do que o do mel comum. Eu achei que mel era mel, entendeu? Não, olha, sério, toda hora se descobre algo novo referente ao mel? Falou que esse foi descoberto recente? Não. Mel já existia, só que as pessoas não valorizavam, porque não tinha sabor. E como agora a Alemanha paga um preço todo especial, a pessoa começou a dizer, mas... Desse Bracatinga, né? Então, todo mundo agora já tem muita gente consumindo mel de Bracatinga. Agora tem uma notícia que vai deixar você estarrecida, Pitbull. Tem jornal, Marlon? Jornal do Avesso. Oferecimento S2 Motel. Olha essa notícia aqui. Olha que bombástica. Tô na espera. A extinção das abelhas pode acabar com a humanidade. Você já viu essa teoria, Sérgio? Sim, mas isso é uma verdade. É uma verdade mesmo? Verdadeira. Porque é o seguinte, a importância do mel, das abelhas, não é produzir mel. O mel é importante para nós, apicultores, para nós exportadores que vivemos do mel. A importância fundamental das abelhas é polinizar. Aqui, se as abelhas sumirem, boa parte dos vegetais também deixarão de existir. 75% de tudo que nós comemos vem da floração? Tem interferência das abelhas. Então, vou dar um exemplo bem característico. Santa Catarina produz maçã. Tá. Isso aí gira em torno de 2,4 bilhões por ano. A maçã não produz uma maçã se não tiver abelha junto. Então, a importância vital para produzir maçã é a abelha. Tanto é que os produtores que têm pomar de maçã, eles pagam os apicultores para levar as colmeias lá por 30 dias. Deixa as caixas lá? Exatamente. Você talvez não se aperceba, mas quando chegar agora no começo de setembro, em agosto, se você for na Serra do 12, você vai ver a noite toda caminhões subindo daqui. Só daqui deve subir 40, 50 mil colmeias que são alugadas. 50 mil colmeias? Que são alugadas para polinizar as maceiras. Quantas abelhas tem uma colmeia? Uma colmeia forte para produzir, ela tem que ter ao redor de 60 a 80 mil indivíduos. Abelhas. Então, uma abelha visita uma enormidade de flores por dia. Então, as árvores, a gente está falando de alimento, mas as árvores, elas só conseguem sobreviver quando são polinizadas. Um animal, para procriar, o macho tem que copular com a fêmea. E o macho tem 4 pés, tem 2, vai atrás da fêmea e copula. A árvore macho até sem pé, você vai atrás da fêmea. Talvez. Se fosse sem pé, sem braço, não interessa. Ele não vai tem atrás... zangão. Não, vocês estão sem moral. Quem tem zangão ele vai se arrastando atrás da fêmea. Agora, tu imagina uma árvore que precisa fazer isso. A flor, ela tem os elementos do sexo masculino e feminino. Mas só que a flor rejeita o pólen dela. Da própria flor. Bom, assim, por que eu vou dizer uma coisa bem grosseira? Por que é tabu, por exemplo, um pai engravidar uma filha? Porque tem a mesma carga genética? Exatamente, então vai ter degeneração. Acertei, fiquei com medo de... Vai ser degenerativo. Então a planta bloqueia o aceite do pólen dela mesma. Então, quem é que tem que levar o pólen de uma planta para outra? É um inseto. E o principal inseto polinizador é a abelha. Né? Vou dar outro exemplo assim. Os Estados Unidos eles tinham mais ou menos 8 milhões de colmeias. 8 milhões? Nos últimos 10 anos eles perderam 4 mil colmeias. 4 milhões de colmeias. 4 milhões. Então eles estão tendo um prejuízo, não de produção de mel, de falta de polinização, mais ou menos ao redor de 15 bilhões de dólares ano, por deficiência, por falta de polinização. Mas por quê? Por causa do frio? Não, aí, por que as abelhas estão desaparecendo? São diversos fatores. Claro que o principal fator são o uso incontrolado de agrotóxico. Esse é o principal fator. Mas existem outros fatores que estão influenciando e a perda é muito sensível. Então, quando você vê aquela abelhinha na tua casa, aquela cachopinha, você não pode queimar, então? Não, nem deve. Nem deve porque as pessoas queimam. A tua história começou assim, não começou, Célio? Como assim? A tua história, eu tava lendo aqui, que a história do Célio começa em 77, quando o enxame de abelhas pousou em uma árvore na sua casa, após frustradas tentativas de alojar em uma caixa improvisada,
Restou somente a determinação de conhecer a biologia da abelha e os fundamentos da apicultura racional. Exatamente, que eu não sabia nada, como é que eu podia pegar uma abelha que chegou ali, que ela está fazendo a abelha como qualquer outro animal, ela tem aquele instinto de chamear tal, né? Então ela procura um local para se alojar e o apicultor que sabe vai lá e consegue pegar esse enxame com a maior tranquilidade, né? Porque um enxame, quando você vê um enxame chegar numa árvore ali e pousar, esse enxame não ataca ninguém, porque aquelas abelhas estão cheias de mel, elas praticamente não conseguem ferroar e elas são inteligentes. Se ela ferroar, ela morre. E qual é o objetivo delas? É formar uma nova casa, produzir cera, por isso elas estão carregadas de mel já para começar um novo trabalho. Então, você pode chegar lá, eu esse dia estive lá pegando o enxame a pedido, fui lá sem marcha, sem nada. Sem nada, foi lá e pegou? Peguei, porque elas não são agressivas. Mas qual é que é agressivo? Mas que tem medo, Célio, eu ia perguntar, cadê a segurança nisso tudo? O guri do meu primeiro amor morreu por causa das abelhas. Vou dar um exemplo. O pai da Cleonice ali na Nova Veneza. Mas agora vem cá. Agora, as abelhas tornam-se defensivas quando elas têm uma colmeia formada e têm filho, têm crias. Aí elas precisam defender-se. Qualquer intruso que vai lá mexer com ela, tem a guarda que vai atacar. Essas ali são abelhas que se resguardam para... Claro, se você vai lá pegar e amassá-la, ela vai te picar. Mas ela não ataca ninguém. Tu já foi picado por abelha? Muitas vezes, né? O que você faz quando é picado, Célio? Bota tesoura para tirar o ferrão? Não, assim, primeira coisa quando a abelha pica, o ferrão fica, ela destaca o ferrão do intestino da abelha, vai morrer. E aquele ferrão fica pulsando ali, injetando todo o veneno que tem. Então, a primeira coisa é pegar uma lâmina e tirar o enxame, no sentido não de espremer. Se você pegar um enxame e espremer, você injeta toda a quantidade de veneno que tem. Mas isso em casa? Não pode espremer. Não pode, porque daí você acaba de injetar a quantidade que ele está pulsando para injetar. Mas posso fazer isso em casa ou vou no hospital? Não, em casa. Vai pro hospital uma picada de abelha? Óbvio que eu vou, óbvio, na maca. Imagina se não. Pelo amor de Deus, óbvio que eu vou fazer em casa, fazer coisa errada. Pessoas alérgicas. Não, é alérgica diferente. Pessoas alérgicas. Então, essa pessoa que recebe uma vez, 1, 2, 10 picadas, ela pode ter um colapso e morrer, né? Por edema de glote e tal, assim por diante. Mas o normal não é assim. Eu não tenho nenhuma sensibilidade, recebo umas quantas picadas, às vezes quando exagero um pouco, enche um pouquinho e tal, mas isso até me faz bem, porque o veneno tem algumas ações... Me faz bem, olha, juro. Não, mas tem ação. O veneno tem ação, por exemplo, para tratamento de doenças reumáticas, artrose, artrite, né? E isso é bastante salutar. Olha só quem tá aqui hoje, gente, uma verdadeira, eu não sabia nem qual era o plural de mel, que eu aprendi que é mês. Mês. Mês o Mussum que meles. Gostava de um mel, né? Mezinho, né? Então a nossa empresa tem como objetivo exportar mel. Mas você vai falar na volta, Célio. Quem tá aqui? Então o Celão tá aqui? Célio Ercílio Marcos da Silva, direto da Prodapes. E a gente já volta aqui no programa da vez com mais dicas sobre mel pra você. Tem lugares que você pode espalhar o mel que você nem sabe. Tem vários. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento Nações Shopping, Lombier, Plural Coworking, Bistec Supermercados, Freta, Vipcar Renault Criciúma, Bom Jardim Residencial da TPS Construtora e Churrascaço Criciúma. Voltamos, Pittsburgh, onde? Voltamos aqui no programa do Avesso. E olha que hoje... Hoje é aniversário dele, que eu sei que ele gosta de um esquinho com mel. Gera Fornaza. Ô, Gera! Grande bruxo, entendeu? Ele gosta mais de vinho, né? No garrafão. Mas a gente tomou um uísque com mel lá no Angelotti. Né? Ai, que maravilha. O senhor conhece, Célio? O esquinho com mel, Célio, vai? Que vai assim, geladinho. O mel se dá bem em qualquer... Se dá bem em qualquer lugar. Qualquer alimento, bebida. Quem se dá bem ouvindo a vez? Quem tá aqui, Pete? Quem tá aqui? Hoje a gente conversa com o Célio. Celhão Ercílio Marcos da Silva. Ensinando sobre, agora pra você que ele tá ouvindo a vez, você não sabe. Ele tava revelando duas coisas do intervalo que eu fiquei apavorado. Célio. Eu fiquei apavorado. Primeiro que ele falou que o zangão, depois que fecunda a rainha, no momento da fecundação, ele cai morto. Pra ver como é burro. Ele cai morto. Isso é verdade, Zé? É verdade, assim. A rainha... Não aguenta a pressão da rainha. Não aguenta. Mas por quê? Não é por isso, assim. A rainha... Coitado. A rainha, ela só faz sexo uma vez na vida. O orgasmo mortal. Então ela voa e aí os zangões que vão atrás dela, os mais fortes... Quantos mil que vão atrás dela? O que tiver na região. Mas ela consegue copular... ser fecundada por até 15, 16 zangões. E à medida que eles vão copulando, vão caindo mortos.
E o último cai porque destaca o aparelho genital dele, destaca e ele que cai, sai um pouco do intestino e ele morre. Coitado. E no final do trabalho, dessa fecundação que é feito num voo, ela traz sempre os restos do membro sexual do zangão para a colmeia, como sinal de dizer assim, não, estou fecundada. Olha só. Entende? Porque antes era uma princesa. Era uma princesa. Daí ela volta, já é fecundada. Fecundou, virou rainha. E tem uma coisa muito interessante que ela guarda o esperma, isso nenhum outro animal faz. Você sabe quando um animal... Um animal guardou o esperma, que você não sabe. homem... A Mônica Lewinsky guardou o esperma do Bill Clinton durante 4 anos no vestido para processar ele. Não foi só a abelha, não. Isso aí não é só a abelha. Isso o tirou da caixa. Não, mas eu me lembrei. 4 anos. Mas assim, que o homem, numa relação sexual, ele ejacula 5, 6 milímetros, que tem 300 mil espermatozoides. Então, um espermatozoide pode fecundar um óvulo. A abelha, a rainha, não, ela guarda todo o material espermático para o resto da vida dela. Pro resto da vida. E à medida que ela quer que nasça uma abelha nova, ela pega um óvulo dela e pega um espermatozoide. Olha, não precisa de nada, Ela não precisa de nada pra essa abelha rainha, bicho. Então ela é surpreendente, porque aquele material espermático, sêmen, ela guarda por todo o período de vida dela, que ela tem uma vida relativamente Qual tempo? Eu te longa. pergunto agora qual o tempo de vida de uma abelha. Bom, uma rainha, para ser rainha produtiva, ela dura 1 ano. 1 ano. Depois ela pode ser uma velhinha. Já não tem mais. Então, o apicultor, loucura, hoje, né? Hoje em dia, o apicultor brasileiro, ele ainda nós temos que evoluir bastante. Nós teríamos que trocar todos os anos, como se faz na Nova Zelândia. Eu estive ano passado um mês e meio na Nova Zelândia. Então, ali todo ano, as rainhas são trocadas. Mesmo rainhas que ainda estão produzindo. Mas acontece, entende? É como uma mulher, ela tem um ciclo produtivo. A gente também troca mulher, é assim mesmo. Exatamente. E depois, como ela tem morrem também depois. E como ela tem um volume de sêmen guardado, e uma rainha ela consegue pôr durante um dia durante a florada, até 3 mil ovos. Imagina, uma rainha, 3 mil ovos. Tu imagina, isso dá mais ou menos 3 vezes o peso dela. Você imagina uma galinha de 2 quilos por um ovo de 6 quilos. Então a rainha consegue fazer isso, produzir 3 mil ovos. Então vai chegar um momento que ela vai esgotar a sua bolsa com sêmen. Então essa rainha tem que ser trocada. Daí não, agora, não fecunda de novo. Daí. Teoricamente, não, ela acabou. Ela depois de fazer, no voo, ela é como meio alocada, assim, consegue fazer sexo com 16 zangões. Depois ela vira uma monja e nunca mais, não existe mais sexo. Uma monja? Essa expressão? Existe. Uma monja. Monja. Aí, você falou que as abelhas matam os zangões quando não precisam deles? Não, o zangão, ele só tem uma função de fecundar. Ele se come muito, ele consegue passar de uma colmeia para outra. As abelhas, todas elas têm um cheiro da rainha e uma abelha não é aceita na outra colmeia. O zangão não aceita? Não aceita. Quando chega, sempre tem a turma que guarda o alvado e tem que ter o sinal que é o feromônio, que chama da rainha. Esse que dá entrada e passagem livre. Já o zangão não tem isso, ele pode entrar em qualquer colmeia, se alimenta e tal. Que adianta também, cara? O cara tem passe livre onde ele vai. Quando chega na época, escolher uma vez só, cara. Quando chega na época de fome, as abelhas simplesmente isolam a sua entrada e ele morre de fome fora da colmeia. Ô, Célio, eu tava lendo esses dias que é Deus. possível salvar as abelhas da extinção com gestos simples. Deu no Só Notícia Boa, um site que eu gosto muito, e diz o seguinte: colocar um vaso com flores na janela da sua casa. Esse gesto absolutamente simples pode salvar as abelhas do sério risco de extinção. Então, a abelha o que é que precisa para viver? Néctar. O néctar é uma água que as flores produzem sem qualquer valor para a flor. Ela é só para chamarisco das abelhas. Néctar, então, é a gasolina da abelha. E o pólen? Pólen é a proteína, é a carne que as abelhas precisam. Se todo mundo plantasse alguma flor que desse alimentação para as abelhas, nós estaríamos alimentando as abelhas. Então, as abelhas, uma das causas de morte é exatamente por falta de alimento. As abelhas, eu falei que aqui, nesse momento, está terminando a safra de mel aqui no sul de Santa Catarina. É esse mês? Está terminando. Maio termina. Aí nós vamos ficar junho e julho com as abelhas morrendo de fome. E o trabalho que eu estou fazendo é convencer o governo de investir sobre pastagem apícola de inverno, para que as abelhas fiquem fortes, da mesma maneira como se faz lá na Nova Zelândia, de tal forma que quando chega na época de polinizar a maçã, as abelhas sejam fortes, tenham cria e precisam ir lá buscar pólen, porque pólen precisa para quê? Para fazer geleia real para alimentar as crias.
Se você leva uma abelha fraquinha, se você pega 10 operários mortos de fome para construir um prédio, não consegue. Agora, se você pegar 100 operários fortes, você vai eles fazer conseguem. Então, eu disse para o governo, se você investir 10 milhões de fazer pastagem apícola, você vai ter retorno de ICMS só na macieira, onde eu falei para pagar tudo isso. A macieira, nós temos um agronegócio de 2,3 bilhões. Se nós fizéssemos uma polinização técnica, como se faz na Nova Zelândia, no Chile, nós poderíamos aumentar a produção de 50% da macieira sem aumentar a área. Então, imagina o que é 50% sobre 2 bilhões de dólares. Mais 1 bilhãozinho no mínimo, então, frouxo. E o agrônomo da reportagem diz também, sem abelhas, sem alimento. Se as abelhas desaparecerem, em 4 anos não haverá alimento suficiente para a humanidade permanecer na face da Terra. 4 não diria, mas em 4 gerações eu acho que vai desaparecer. 4 gerações de seres humanos. Eu acredito que vai desaparecer. Mas elas vão desaparecer mesmo? Elas estão desaparecendo ou não? Se a gente não tomar cuidado, por exemplo, o uso de agrotóxico via aérea mata tudo e mata todos. Então, inclusive nós, seres humanos, né? Estamos nos a matando, quantidade né? de abelha que se mata quando se faz uma pulverização aérea é uma coisa desastrosa. Né? Tanto se você joga veneno no ar, o vento leva para onde vem o vento direcionado. E a gente tem relato, e eu acompanho sempre, de apiários inteiros que são mortos por esse uso absurdo de veneno. Sabe que o Brasil é o país que mais consome, né? Mais consome agrotóxico do mundo, né? Agrotóxico, né? Que o pessoal é defensivo agrícola, mas na realidade são agrotóxicos. Ô Célio, o ouvinte pergunta como saber se o mel é puro? Bom, isso é uma pergunta interessante. Na realidade, só se sabe mel puro primeiro, se você tem um laboratório bom para fazer isso. Visualmente você não vai ver. Já não saberemos nunca, Não, então. eu, por exemplo, que tenho uma grande experiência, Só eu só olhar, consigo... você e tal, né? Mas, na realidade, para ter certeza, existem exames, quando se exporta, a gente tem um calhamaço de análise que se faz para que se provar que o mel é puro, que não há contaminação, que ele foi bem conservado, né? Então, ou você compra mel de uma empresa cifrada, né? Que é uma empresa que tem... aquele número de registro, né? De registro tal, do Ministério da Agricultura, e isso dá uma segurança, né? Ou então você pega diretamente do apicultor, senão você tem que fazer exames laboratoriais, são exames bem seguros para fazer isso. Em casa não adianta, tem alguma dica, cor, textura? Não, a cor varia muito, nós temos A mel... cor é sempre dourada, não? Mel? É? Não, nós temos mel escuro a mel transparente. Todos eles podem ser bons. Ótimos, são méis ótimos. Tem pessoas que gostam de mel claro, outros de mel mais escuro. Eu falei, os méis mais escuros são mais ricos em minerais, os méis mais claros são mais delicados, são mais saborosos, né? Só para você ter uma noção assim, nós conseguimos, por 3 anos, receber medalha de ouro do melhor mel do mundo. Melhor mel do mundo. Nós participamos, existe a Apimôndia é como se fosse a FIFA do futebol. A Apimôndia, nós temos associações, temos federações, confederações e tem uma entidade internacional que é a Apimôndia, que de 2 em 2 anos faz um congresso em países diferentes e durante esses países há um concurso de MES. E nós participamos e sempre tem 80, 90 países, agora o último que nós participamos foi na Coreia do Sul e tinha 85 países e nós recebemos medalha de ouro. Aí você é o representante do Brasil nesse concurso? Não, da nossa empresa. Entendi. Tem outros representantes de outras empresas brasileiras também. Não, mas são poucos que participam. Claro que eu represento os apicultores. Na realidade, a empresa não produz mel, quem produz são os apicultores. Claro que qual é o nosso mérito? É que nós conseguimos selecionar da gama imensa de mel que nós recebemos, nós exportamos algo ao redor de 6 mil toneladas ano de mel. 6 mil toneladas? 6 mil toneladas. Então nós temos facilidade de escolher uma gama de méis. Marcelo, e o própolis? Por exemplo, a gente usa, nós trabalhamos com voz, a gente acaba usando bastante aqueles presinhos. Isso é ótimo, né? Funciona mesmo? Funciona. Pra garganta é bom? A própolis, o que é a própolis? A própolis é a própolis. A própolis, o nome. A gente fala, todo mundo fala o própolis. A própolis. Própolis, é bom, isso não invalida, né? Mas na realidade, o que é a própolis? As abelhas, elas colhem a resina de determinadas plantas para fazer asepsia interna na colmeia. Então, quando nasce uma abelha no alvéolo, é como se fosse um útero exposto de um animal. Tá. Então, para a rainha pôr um novo ovo, ela precisa fazer um trabalho de asepsia, de matar possíveis germes com uma camada de própolis.
Inclusive, as abelhas põem na entrada, no alvéolo, um tapetezinho, como fosse um tapetezinho, para quem chega da rua pisar em cima da própolis e fazer asepsia. Então, o própolis tem esse poder antisséptico. E ele tem muitas outras funções. Por exemplo, ele é imunomodulador. A própolis, imunomodulador, um termo meio técnico assim, mas ele aumenta a resistência orgânica das pessoas, né? Tem dosagem mínima ou máxima que você pode consumir? Evidentemente... Consumir muito também, né? Ou não tem problema? Pode comer mel todo dia? Mel deve-se comer todo dia. O brasileiro não come mel. Não come? Não, comprovado isso? Não, o Brasil ele usa mel como remédio. Né? Chazinho de limão com mel pra gripe, então, essa nós temos Agora, que mudar. A cachaçinha com mel, você tomou? É ótimo. Uma beleza. Também cura, né? Também cura. Não, tá louco. Já outros países, por exemplo, a Alemanha. A Alemanha é cultural comer mel. O mel é alimento essencial para eles. Para nós brasileiros, infelizmente, a gente não consome mel. Nós produzimos algo ao redor de 40, 50 mil toneladas ano no Brasil e consome, a nossa média de consumo per capita não passa de 100 gramas. Por ano? Por ano. Por habitante? Enquanto que um alemão consome de 12 a 3 quilos. Então é um diferencial, né? E o mel fica velho, Célio? Pois é, isso ele estraga. Temos que jogar fora depois de um certo tempo? Não. Assim, ó, o mel, se ele for bem conservado, ele é eterno. O que é bem conservado? Eterno? Mas a gente pode conseguir mel nas tumbas dos faraós que ainda estão ótimos. Agora, se você aquecer, então ele já começa a perder as suas propriedades. Eterno? Se você deixar exposto ao sol, então ele... Porque às vezes ele fica duro dentro do pote, né? Pode botar no micro-ondas, enfim? O duro é assim, ele cristaliza. E aqui o brasileiro tem uma concepção de que dizer, o mel cristalizou porque tem açúcar. Não é? Todo mel cristaliza. Todo não, a maioria dos méis. Tá. Né? Então, a cristalização, o mel conserva as mesmas propriedades. Se você quiser descristalizar, ou não gosta de comer o mel cristalizado, tem duas formas. Você põe no banho-maria, no máximo a 40 graus. Deixa ele vagarosamente. Ou então, outra maneira, que eu sempre digo para os meus clientes e tal, se você não quer que o mel cristalize, põe no freezer. Aí ele não cristaliza nunca. Não, né? Quanto mais gelado, menos cristaliza. Ele, na geladeira, cristaliza rapidamente. O mel cristaliza rápido, de 4 a 15 graus. Agora, a menos 4 graus, ele só engrossa, encorpa, mas ele não endurece. Tenho certeza que ninguém sabe disso. Isso é uma novidade que eu sempre gosto de passar. A primeira vez que estou dizendo isso aqui em público, né? E falo mais particularmente. Mas é o seguinte, se você põe no freezer, ele fica duro. Eu gosto de comer mel gelado. Então ele pega, ele vai ficar mais viscoso. Agora tem um lugar que você vai para comprar com certeza os melhores produtos e você vai encontrar também, né, os melhores MES, é isso? MES. Ou MES. MES. Você vai lá no Bistec, meu cara, vai lá no Bistec, você encontra uma grande variedade de mix de produtos importados, inclusive os melhores produtos brasileiros. Tem massas italianas, azeites europeus, molhos especiais, geleias, MES e o que você quiser, cara. Uma variedade de cerveja premium que só você que tem bom gosto sabe o que eu estou falando. São marcas renomadas e produtos selecionadíssimos para atender os paladares mais sofisticados nos clientes mais exigentes. Quer aproveitar essas e outras vantagens sem sair da sua casa? Acesse bisteconline.com.br e compre pelo seu computador, tablet ou celular. É rápido, é fácil, é Bistec Online e é tão gostoso quanto esse programa, né, Pedro? Quanto esse papo de mel. Quem tá aqui vai hoje? ser pouco um programa só. Só para explicar o mel todo? Não vai dar, Célio. Não vai Mas dar? a gente tem mais um bloquinho, a gente vai já voltar volta aqui, vai. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento Nações Shopping, Lombier, Plural Coworking, Bistec Supermercados, Freta, Vipcar Renault Criciúma, Bom Jardim Residencial da TPS Construtora e Churrascaço Criciúma. Voltamos, Pittsburgh, onde? Estamos aqui no Avesso. Avesso hoje. Meloso hoje, melado. Meloso, docinho, sempre é meloso esse programa aqui. Delícia. Sempre é de gostinho boa. de mel. Hoje é gostinho de mel pra gente pro fim de semana bem calminho. É, de boa? Mel é bom, né? Por sinal, eu tô vendo aqui no Instagram da Prodapes. O que você tá vendo? Hoje é o Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos.
Então eles dizem que seu remédio seja seu alimento, que seu alimento seja seu remédio. E daí tem vários produtos bacanas aqui, extrato de própolis, o mel, as balinhas de gengibre, eucalipto, show de bola. Nós temos uma variedade de produtos que esse é o nosso mercado interno, né? Que são cosméticos e diversos produtos, sempre tendo como base um produto apícola, seja própolis, pólen, geleia real. Hoje quem está conosco é o Célio Hercílio Marcos da Silva, é isso? É isso? Meu nome é esse, sim. Olha, da Silva. De da Silva, tem um da Silva, parente do Lula, né? Bem feito pra ti, né? Sobrou pra ti. Teu primo. Tá, eu quero saber o seguinte, a gente falou sobre várias coisas, você falou da geleia real. Geleia real é um negócio... Pelo nome deve ser caro, né, o negócio aí. Quem come é a rainha? A rainha, assim, as abelhas todas elas se alimentam durante um período da vida de mel, de geleia real, até 3 dias de vida. Depois começa a comer mel e pólen. E quando o enxame quer fazer uma nova rainha, eles pegam uma larva que daria uma abelha que vive 45 dias e só alimentam com geleia real. Uma larva comum. Geneticamente é uma larva comum. Então a diferença é que ela vai nascer numa casa maior, que é uma realeira, e vai comer só geleia real durante toda a vida. Aí ela vai se transformar na rainha. Na rainha, que tem útero, que faz postura absurda, como eu já falei. E ela é maior? É muito maior? É um pouco maior. Mas nada de especial. E consegue viver mais de anos. Uma abelha comum que só come 3 dias, vive 45 dias, a média, né? E uma rainha, por comer só a geleia real, então você vê que é um produto diferenciado. Né? Ele produz muito pouco? É muito pouco produzido? Ele só produz geleia para alimentar uma nova rainha ou para alimentar as larvas, e também as pessoas, os apicultores não sabem, mas as abelhas que trabalham no campo, porque as abelhas têm etapa de evolução. Elas também conseguem, todo dia elas têm uma pequena ração de geleia real. Isso eu estou dizendo aqui, o apicultor vai ficar louco, porque as abelhas conseguem só digerir proteína até o 11º dia, depois não conseguem mais. Quem faz isso são as nutrizes, que come pólen, come mel e secretam. Então a geleia real é um leite que as abelhas de uma certa idade secretam para produzir, para alimentar larvas e alimentar durante todo o resto da vida a rainha. E a rainha tem uma série de gente ao redor dela, gente, pode dizer, abelhas que vai alimentando ela o tempo todo, ela vai fazendo a postura, é uma loucura, então ela tem que ter um alimento todo especial para fazer aquela produção de óvulos, senão ela não consegue produzir. E aquele mel que a gente compra dos tiozinhos na praça, por exemplo, o ouvinte diz assim, eu comprei um mel de um vendedor na porta de casa, tem gosto de agrião, tipo xarope caseiro, algo do tipo. Seria mel ou outra coisa do gênero? Bom, quem gosta de ser enganado, compra esse tipo de mel. Mas não pode comprar esses? Mas é gostoso, Célio, esses caseirinhos. Bom, assim, outro dia eu estava em Brasília, perguntei qual é o tipo de mel que você mais vende aqui? Isso é caro? Caro do papagaio, aquele? Caro não é mel, caro é mel, glicose, né? Mas é uma questão cultural, entende? Tinha propaganda, me lembro, aí, não quer famoso. Não quer dizer que a pessoa não possa ir lá no apicultor comprar, mas 90% de quem vai vender mel na sua casa é mel. E o melado, o que é melado? Melato, isso de bracatinha que eu falei? Não, mas melado não tem nada a ver. Melado é de cana. Não tem nada a ver com mel. Melado de cana. Eu falei mel de melato. Que é o da bracatinha, que é da casca da árvore, lá que você falou. É diferente. Você viu? Coisa diferente. Melato é só sacarose que não foi cristalizado. Sério, você falou que a Protaps é uma empresa familiar. Exatamente. Como é que você lida com isso? Família inteira trabalhando junto? Não dá briga? Eu tenho 4 filhos, né? 3 homens e uma mulher. Evidentemente, no começo eu tive reuniões com psicólogo. Hoje em dia, cada um tem uma função. Tem a função bem definida, né? Eles se respeitam, são todos eles especializados. Um trabalha na exportação e outro é financeiro. E o menos importante nesse momento sou eu. Na empresa, né? Porque então a empresa já tem... Já anda sozinha? Já anda sozinha. Seguramente a gente consegue. Claro que a gente tem que ter muita delicadeza, porque se você se dá mal com um funcionário, é fácil demitir, né? E acabou. E com filho, eu não posso demitir um filho, né? Vocês comem mel todo dia? Eu como mel diariamente. Os filhos gostam? Todos nós comemos mel. Eu consumo algo ao redor de 1 quilo por mês. E por que a gente chama lua de mel, Célio? Porque é gostosa. Porque é doce, né? É doce. Ela é doce, né? Começa doce. Mas começa, né? Tudo é pode bom, azedar, né? Eu tô lendo aqui, a expressão... Pode azedar. A expressão lua de mel veio de um antigo costume irlandês da Idade Média. Era comum naquela época os noivos beberem um líquido composto de levedo, malte, água e mel durante um mês, o que dava uma lua completa ou uma lua de mel.
Certo. Olha. Esse programa é muita Não, é cultura, muita né? cultura Gente, a gente o vai pro fim programa. de semana Dava aprendendo energia, um monte de né? coisa, gente. É energia, um mês Energia, de cópula, né? Já pensou? Um mês direto. É interessante, né? É quando tu é novo. Então, a nossa empresa é essa empresa familiar que está crescendo. Nós estamos agora construindo uma nova empresa com 9 mil metros quadrados. Isso só para... Esse só com objetivo de exportação. Então, a gente pensa em inaugurar em junho. Claro, dependemos... Teve crise para exportação, Sérgio? Não teve. Não passou por crise, crise econômica, não passou nada disso aí? Não teve. Nós, como somos a empresa que trabalha com alimento, nós dependemos do Ministério da Agricultura. Então, é toda uma burocracia, né? A gente pode usar aquela expressão, então, enquanto uns choram, outros exportam mel? No Talvez, Brasil, mais ou né? menos assim? Não houve crise porque o mundo é comprador de mel, né? E o mundo é comprador e a tendência é aumentar. E o país nosso, como eu já falei, nós conseguimos produzir 40, 50 mil toneladas. Nós temos condição de triplicar isso aqui com o mesmo número de colmeias. É só melhorar a técnica de produção, investir em seleção genética de rainhas, trocar rainhas e manejo. E mecanizar a apicultura. Nossa apicultura é muito manual ainda? Muito manual. Nos Estados Unidos, lá na Nova Zelândia também, como eu vi, se faz tudo muito mecanizado. E aqui, infelizmente, a gente usa muito o ombro. Tá certo, olha aqui, ó, não dá tempo para mais nada, meu caro. Você tem abraço, quer deixar um abraço? A última dica para as pessoas, tem que consumir mais mel mesmo? Nós temos que entender que mel é um alimento de importância muito grande, com as suas vitaminas e com atividade biológica muito importante. E que, usado de uma maneira correta, ninguém vai comer 1 quilo de mel por dia, isso aí não traz qualquer transtorno, ninguém pode viver sem carboidrato. Carboidrato, o que é? São açúcares. E açúcares é pão, é trigo, tudo isso para o organismo é a mesma coisa. O organismo pega uma molécula de amido e transforma em glicose. É igual. Entende? Então, ninguém consome porque o carboidrato é a gasolina nossa. Estou falando aqui porque eu tenho açúcar, eu como açúcar, né? E o mel, assim, 50%, 40% é glicose, o resto é frutose. Então, inclusive para os diabéticos, se o diabético tem que comer um pouco de açúcar para se viver, ele pode comer um pouquinho mais de mel do que se poderia comer de açúcar. Essa é a verdade. Ele compensa um pouquinho mais. Porque 40% é frutose. Essa frutose não entra no ciclo, né? Tá certo. O ouvinte acabou de perguntar isso. O Everaldo João está dizendo que tu é mestre no assunto. Olha só. Como é que é o nome daquela... O Everaldo João, lá da tua terra. Certo. Como é que é o nome daquela colherinha que tem uma redondinha, aquelas de novela, mesa de café da manhã de novela, dentro do mel? Tem nome aquilo? Que eu saiba, não. É chique aquelas novelas. Sabe aquelas assim? Bem Sempre tem mel de manhã cedo de novela, Mas o café bom da manhã de novela. Mas é bom um mel o mel cristaliza, às vezes ele cristaliza grosso, áspero, às vezes é bem suave como um creme. Essa aqui, sério, ó. Eu não sei como é que Tem nome a colher? Tu quer saber o nome da colher? Mas não se usa muito isso, acho muito né? chique. Então se usa só pra Se usa- foto publicitária, é coisa de mano isso aí. Bom mesmo é uma faca, né? Que tira lá do pote e espalha Mesmo por esse cima do pão. lambuzar, Passa com do a dedo, faca, mel, meu comer. Jesus Célio, amado, obrigado pela partiu. presença. Acabou o avesso, não dá tempo para mais nada. Prazer receber, obrigado pela aula. Não, obrigado, eu que Pela agradeço essa oportunidade. Eu ainda né? estou ainda pensando na história que o Zangão tadinho morre. Eu ainda não consegui esquecer isso, vai me... Tá igual o orgasmo do porco do mano. Coitado do Zangão. Pelo menos o porco tem meia hora, né? O coitado do tem Zangão. mais. Mas Tem morre mais. feliz. Não, o Zangão morre feliz, né, cara? Isso é normal. Célio, obrigado pela presença. Eu Tem que avesso agradeço segunda, aí. terça, quarta? Como é que é? Tem tudo. Tem porque agora acabou os feriados, né? Ah, não, agora a agora gente não tem mais volta essa de treta. segunda a sexta, tudo normal. Vamos comer o melzinho? Vamos se lambuzar copular, aqui? vamos, olha Ah, que eu sou... copular, olha! Eu vai. sou a rainha. Ah, é? Eu sou Você é a a rainha da rainha, tu rádio abre o agora? olho comigo. É, tem muito Zangão atrás de ti, eu sei.